Há um cenário sendo desenhado de um Estado totalitário. Nós vemos o Poder Judiciário cada dia mais colocando as suas botas sobre casas como esta aqui, casas legislativas como essa e o nosso Congresso Nacional. Vemos o Poder Judiciário a cada dia invadindo as competências do Poder Executivo e fazendo chacota do trabalho dos senhores parlamentares. Ontem nós assistimos no Supremo Tribunal Federal um baile de máscaras, semelhante àqueles dos salões de Luís XV. Perucas, máscaras e um festival de absurdos técnicos. Para quem tem formação jurídica, a sessão do STF ontem foi um verdadeiro teatro. E, senhores, é muito grave o que está acontecendo. E quero lembrar aos senhores que o apóstolo Paulo, São Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele disse: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu estou aqui hoje para pedir aos senhores, cada um dos senhores, parlamentares, cidadãos, todos que estão nesse plenário, e os que estejam me ouvindo, façam uma reflexão pessoal, por favor. Respondam a si mesmos. Por que os senhores confiam na urna eletrônica? Será que os senhores delegaram essa confiança? Ou será que os senhores não refletiram sobre essa máquina e o funcionamento dela? A relação dos senhores com a justiça eleitoral é uma relação de fé. Porque, como o apóstolo Paulo disse, a fé é o fundamento das coisas que não se veem. Pergunto a todos aqui: quem viu algum dia o escrutínio das eleições brasileiras? Algum dos senhores aqui, algum dia viu o escrutínio? O que é o escrutínio? Identificar o voto e atribuir ao candidato escolhido pelo cidadão. Isso é o escrutínio. Identificar e atribuir. Nem os juízes e promotores eleitorais veem o escrutínio no modelo do sistema eletrônico de votação. Mas eu não vim falar da máquina. Isso aqui é uma casa de leis. Eu quero que os senhores se concentrem no fato jurídico do escrutínio. O que é o escrutínio? É um ato administrativo, senhores. Não é jurisdição. O escrutínio é um ato administrativo, está sujeito ao princípio da publicidade para ser válido. A publicidade do ato administrativo é requisito de validade, há um princípio constitucional determinando isso. Entendam? Esqueçam a máquina. A máquina deve servir à ordem jurídica. O que se vive hoje, e a cena que se viu ontem dentro do STF, foi a ordem jurídica se submetendo à máquina. E me causa muita estranheza ver o Poder Judiciário se esforçando, claramente se esforçando por argumentos absurdos, na terceira tentativa de derrubar uma lei que tem unicamente o propósito de garantir transparência no processo eleitoral brasileiro. Me causa muita estranheza. O esforço argumentativo daqueles ministros ontem era absurdo. Ministro Alexandre de Moraes, só para que os senhores percebam a gravidade do que está ocorrendo. Ele chegou a dizer que o voto impresso é inconstitucional, porque o cidadão pegaria a cédula e levaria até a urna. Ele não leu o artigo que ele estava julgando. Não precisava ter lido nem a lei. Bastava que lesse o caput do artigo 59A, que diz que o voto é depositado automaticamente. Ele disse que era inconstitucional. Isso foi dito textualmente em rede nacional. Um ministro da Suprema Corte usando um argumento ridículo para julgar inconstitucional uma lei que tem unicamente o propósito de garantir a transparência do processo eleitoral. E eu disse aos senhores, a minha dúvida do ponto de vista técnico-eletrônico tem base no conhecimento de mestres da tecnologia da informação. Mas esqueçam a tecnologia, pensem no ato jurídico. E no que diz respeito ao ato jurídico, eu não estou sozinho.
A Corte Constitucional Alemã declarou inconstitucional o sistema eletrônico de votação pura e simplesmente porque não há publicidade. Entendam, senhores, publicidade é um princípio constitucional e é erga omnes, é para todos. Significa que todo cidadão deve ter a possibilidade de fiscalizar o ato administrativo. Entendam? Qualquer cidadão acompanhando o processo eleitoral, qualquer fiscal do partido dos senhores que esteja numa sessão eleitoral deve ser capaz de fiscalizar o escrutínio. Há uma nota técnica dirigida à Justiça Eleitoral assinada por 150 juízes e membros do Ministério Público, afirmando a inconstitucionalidade do sistema eletrônico de votação, porque nem eles veem o escrutínio. Temos vivido num estado confessional, e a nossa religião é o Tribunal Superior Eleitoral, e o altar sagrado é a urna eletrônica. Entendam a gravidade disso, senhores. Quando o registro digital do voto é gerado, já houve o escrutínio. Quando o boletim de urna é gerado, já houve o escrutínio. Entendam isso. E percebam que todas as medidas de segurança que a Justiça Eleitoral promove são todas contra os senhores políticos e todas contra o cidadão eleitor. Não há nenhuma medida daquela corte que volte contra ela mesma. A Justiça Eleitoral se entende sagrada, vestal, imaculada. Não há nada que fiscalize a própria conduta do administrador do serviço eleitoral. Nenhuma medida. Eles fazem congressos, eles fazem exibições, espetáculos, e todas as medidas são contra os senhores, políticos e cidadãos. Não há nada que fiscalize o administrador público que realiza o serviço eleitoral. Nada, nada. Os senhores são obrigados a confiar em Fux e seus funcionários. Eu não sou. Eu sou cidadão, estou numa república, e eu só posso confiar num ato administrativo se ele respeitar os princípios constitucionais. E a urna eletrônica não respeita, porque o escrutínio é feito em segredo, num ambiente volátil, modificável e fraudável. E aí, ontem, Gilmar Mendes fez chacota da cidadania de cada um de vocês. Ele ironizou dizendo que voltar ao papel é voltar ao fogão de lenha e que talvez nós nem tenhamos ido à lua. Gostaria de poder dizer a ele que os americanos, norte-americanos, que foram à lua efetivamente, votam no papel. Os alemães declararam inconstitucional o sistema eletrônico de votação porque não há publicidade no escrutínio. Porque a publicidade é erga omnes, é para todos. Não existe publicidade se a publicidade do escrutínio é só para os técnicos do sistema do serviço eleitoral. Isso não é publicidade. Quando os senhores publicam algum ato dessa casa, ele é dado ao conhecimento de todos os cidadãos. Não existe publicidade do escrutínio. A Corte Constitucional da Índia também declarou inconstitucional o sistema eletrônico de votação. Ou seja, a minha crítica não é solitária. E os senhores vão dizer assim, mas por que isso agora? Quando a lei do voto impresso veio na ordem jurídica em 2015, há 3 anos, ela veio justamente para sanar essa grave violação dos princípios constitucionais. E ontem, a lei foi retirada. Voltamos a um processo eleitoral onde os votos são contados em segredo e nenhum de vocês tem a possibilidade efetiva de verificar se os votos são atribuídos aos candidatos escolhidos pelo cidadão. Isso não é republicano. Nós estamos vivendo e caminhando para um sistema ditatorial do Poder Judiciário. O Poder Judiciário não respeita essa Casa Legislativa, nem as demais, nem o Poder Executivo, e a pretexto de hermenêutica, rasgam a lei e os princípios constitucionais. É o que eu tenho visto. E a sessão de ontem foi um espetáculo de horrores. Aquilo parecia a clínica de Mengele. Parecia a clínica de Mengele. Tamanhos absurdos jurídicos que foram ditos. Os colegas da área jurídica concordarão comigo. Nós não podemos admitir
que continuem contando voto em segredo no nosso país. Ou então devemos admitir que estamos num estado confessional e temos fé na justiça eleitoral. Eu não tenho, não sou obrigado a ter. Eles usualmente fazem crítica em relação à cédula de papel e dizem que quando havia cédula de papel havia fraude. Os senhores votam no papel aqui. A Alemanha faz eleição no papel, o Japão faz eleição no papel, os Estados Unidos. Esses países são retrógrados. Acontece, excelências, que a urna eletrônica é um mito, senhores, é um cavalo de Troia. Ela não tem tecnologia para cumprir o processo eleitoral respeitando os princípios constitucionais. Não tem. Porque o sigilo é só no exercício do voto para garantir a liberdade de escolha. O ato seguinte tem que ser público e não é. Quando a informação do resultado é apresentada aos senhores, já houve o escrutínio e pior, não há rastro do que foi feito. É como numa calculadora, você faz operações sequenciais, quando você totaliza, não há mais. As operações não existem mais. Não é possível dizer se estava certo ou errado a conta. Entendam a gravidade disso, o escrutínio é um ato administrativo e tem que ser público. O escrutínio, o fato jurídico, não é o programa, não é a máquina. Essas audiências que a Justiça Eleitoral faz, para que se olhe o programa, para que se olhe a máquina, é mais ou menos como fazer uma revista no assaltante, algumas horas antes do assalto, ou algumas horas depois do assalto. Eles dizem que havia fraude na cédula de papel, porque a cédula permitia que a fraude fosse vista. Hoje eles dizem que não há fraude, que nunca se provou fraude no sistema eletrônico. Senhores, não é que não há fraude, os senhores não podem ver a fraude, é diferente. Nós estamos nos comportando como aquela criança que diante da ameaça tapa os olhos ou se esconde embaixo da cama. E aí chega à conclusão de que a ameaça foi embora. Não se vê a fraude porque a fraude foi retirada do alcance dos senhores. A cédula tinha fraude porque ela permitia que as fraudes fossem localizadas. O raciocínio é inverso. Entendam isso? É inverso. É inverso. Não é que não há fraude. Os senhores não podem ver a fraude. É isso. O que mudou foi isso. A Casa Legislativa Federal tem um instrumento da verificação. Eu estou ressaltando isso porque eu ouvi uma afirmação de que o sistema eletrônico de votação é tão rígido quanto o sistema de votação do Congresso Nacional. Mas só que lá tem a figura da verificação. É possível verificar se o voto que o deputado deu, que o senador deu, foi atribuído corretamente. Os senhores aqui, melhor ainda, usam o papel que garante a possibilidade de se verificar o resultado, inclusive vi o secretário cantando voto a voto. Isso é publicidade. Isso é publicidade. Então, o voto que o cidadão dá não é igual ao do sistema eletrônico do Congresso Nacional. Nosso voto não tem fiscalização, é contado secretamente. Nos resta, talvez, uma ação declaratória de inconstitucionalidade do sistema eletrônico de votação nos moldes que a Corte Constitucional Alemã decretou. Eu espero que nós, ativistas, encontremos um partido político com essa coragem. O PRB foi o único que teve coragem de ir ontem, dentro do STF, defender a lei, o ato do Congresso Nacional. Percebam os senhores que nem a advogada-geral da União estava lá. A advogada-geral da União deveria estar lá ontem, defendendo o ato do Congresso Nacional, que foi aprovado com 71% daquela casa. O veto foi derrubado com 71%, meu Deus. E ontem, 8 pessoas, com argumentos absurdos, tiraram da ordem jurídica o trabalho da Casa Legislativa. Percebam o caminho que estamos indo. Os senhores estão sendo tratados como fantoches. Quando eu digo os senhores, eu digo porque os senhores são membros de uma Casa Legislativa. O Poder Legislativo está sendo tratado com desrespeito. Entendam, não é retrógrado voltar à segurança jurídica. Nós estamos há 20 anos acompanhando um processo eleitoral onde não há segurança nenhuma. E não é republicano. E me apavora a possibilidade de seguirmos nesse sistema, de
que os nossos filhos vivam num país assim. Entendam e reflitam. Por que os senhores têm fé na justiça eleitoral? E lembrem que estão numa república, num estado laico. Por favor, preocupem-se com isso. Agradeço a oportunidade.